E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o último episódio de Shining Girls Iluminada, que teve um final meio agridoce. Se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Cobos, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Se você ainda não viu esse último episódio, dá um pause aí, porque a partir de agora vai ter spoiler. Então, finalmente a gente teve o embate entre a Kirby e o Harper. E eu achei até esse último episódio assim, um pouquinho mais acelerado que os últimos, mas se resolveu tudo mais ou menos até a metade. A gente já sabia que ela já tinha se vingado dele. Mas isso também foi um pouco meio atropelado. O episódio ele começa com ela tendo a certeza, né, que o Velasquez morreu mesmo, e ainda o Harper conseguiu colocar a culpa nele, como se ele estivesse assaltando uma pessoa e tivesse alguém revidado. É claro que isso também não explica, né, porque o filho dele serviu de testemunha ali, e eu lembro que o Harper saiu com a jaqueta, né, e o filho viu isso, mas passou em branco, isso não teve essa explicação. Depois a gente teve a moça do planetário também, que perdeu a sua profissão, mas ao mesmo tempo ela não foi assassinada porque naquele momento o Harper estava assassinando o Velasquez. Então cada vez que ele fazia alguma coisa no passado, no presente, a história se modificava. Isso ficou muito claro a partir de todos os elementos ali que estavam sendo apresentados na história. E uma coisa que não ficou clara foi a história dos objetos, né? Acabou que virou algo como especial do Harper ali, mas não explicou a relação desses objetos com a casa e nem por que elas são iluminadas e tudo mais. Nem mesmo o negócio de Shining Girls das iluminadas foi explicado. Isso ficou subentendido algumas coisas, mas nada ficou claro, assim, por que ele escolhia aquelas vítimas. Depois, por pesquisa, fiquei sabendo que no livro existe que os objetos eles brilhavam na casa, era quase como se a casa escolhesse ou ajudasse ele a escolher. Então está muito diferente e aí ficou um pouco faltando de informação para a gente saber como é que a casa poderia fazer ou ajudar ele nesse processo de procurar as vítimas. Então as moças acabam que elas foram escolhidas a ermo, por causa de uma escolha pessoal. Então a partir disso, né, a Kirby ela vai atrás dele, descobre o endereço da casa que o Velasquez conseguiu roubar do Harper na luta final, quando ele morreu. Isso também foi bem precipitado, assim, num certo sentido, foi bem rápido. Ela pega, ela vai para casa, ela fica esperando lá e ela já vê que a casa é especial. Eles brigam dentro da casa e ela consegue matar ele. Mas obviamente que mesmo matando ele, a história não estaria resolvida, né? Porque ele começou a cometer crimes desde 1918. E aí se começa a perceber que as coisas vão mudar e a Kirby ela vai indo de tempos em tempos conversando com as pessoas e aí ela fala com a primeira vítima, explica todo o processo provavelmente, porque ela já sabe as falas do Harper. E aí se viu que a Kirby está fazendo o mesmo papel do serial killer, só que tentando apagar as coisas que ele fez. E aí uma coisa bem estranha é que no final ela não chega a matar ele, ela dá um tiro nele e manda ele embora. Daí ele vai conversar com o Leo e aí a roupa dele muda. E o Leo provavelmente também já sabia, porque ele está com a memória restaurada. Então é muito provavelmente a Kirby também falou com ele, isso também ficou subentendido. E as coisas vão caminhando, mas o problema do final agridoce é que todas as vítimas, né, deixaram de ser vítimas e apareceu mulheres no final do seriado. Mas ficou a parte mais triste justamente do Velasquez e ela conversando num bar e ela tentando fazer com que ele se lembrasse. Então deu a entender também que ela já tinha feito aquela cena ali várias e várias vezes para ver se ele se lembrava, mas ele quase nunca se lembrava e ele estava na sarjeta bebendo ali. Então mostra que também que ele voltou a ser alcoólatra e que ela está tentando de alguma forma resgatar ele ali. O final ele foi médio, assim, não foi empolgante, mas também não foi ruim. Pelo que foi o seriado, eu estava esperando um pouquinho mais, confesso para vocês. Mas não dá para dizer que foi decepcionante, assim. Mas foi um seriado muito legal, que valeu muito a pena. As atuações do Velasquez, do serial killer, da Kirby foram sensacionais do início ao fim. E valeu muito a pena esse seriado, mais de nota 8 como completo da obra. E espero que vocês tenham gostado.
Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse último episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se acha que ficou faltando alguma informação ali, mas a gente já sabe que muito provavelmente não vai ter continuação, né? A história terminou fechada, redondinha, e isso também é uma coisa boa assim para séries que são de uma temporada apenas. Então lembrando, comentem aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.